Irmãos e irmãs, a graça e a paz. Vamos dar continuidade então às nossas devocionais no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ao capítulo 9, a partir do verso 36. Diz assim então o texto: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como lhe era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então aqui nós temos um milagre extraordinário feito por Deus pelas mãos de Pedro. E aqui nós temos então, passamos a conhecer esta mulher por nome Dorcas. E ela era notável, uma mulher muito conhecida na cidade, principalmente pelas boas obras que ela fazia, pelas esmolas com que ela dava. Nós vemos aqui que ela possivelmente tinha muitos recursos e costurava, fazia aí túnicas, vestidos e atendia então, servia as viúvas, aos pobres daquela cidade. E então ela mostrava a sua fé pelas obras e boas obras que fazia. Assim é o cristão, ele percebe e ele atende àqueles que têm necessidades, atende os pobres, ele busca então suprir as necessidades daqueles que têm menos do que ele tem. E ela veio então a falecer, adoeceu e faleceu. E aí começou então uma grande tristeza na cidade, na igreja especialmente. E então alguns discípulos então da cidade souberam que Pedro, o apóstolo, estava na cidade vizinha, aproximadamente ali uns 15 quilômetros, então foram buscá-lo. E aí pediram para que ele fosse rápido ali para Jope. E Pedro, como servo do Senhor também, e certamente entendeu que era um pedido sério, era algo importante, então com humildade também, atendeu rapidamente o pedido daqueles homens, daquelas pessoas, daquela igreja. Então foi para Jope. Chegando lá, levaram ele aonde estava Dorcas, no cenáculo, o local certamente de reuniões da igreja, reuniões de oração da igreja, estava lá. Então, Dorcas, já morta então. E ele então pede para que as pessoas saiam do recinto, que o deixem sozinho, pois Pedro não queria nenhuma ostentação, não queria nenhuma vanglória, ele queria reservadamente conversar com Deus, se colocar em oração e fazer aquilo de fato que ele veio fazer sem ser incomodado, sem o barulho do choro daquelas mulheres, enfim. Então ele pediu para que as pessoas saíssem da presença ali dele e do cenáculo. E então ele se põe em oração e faz isso com tamanha humildade também, com submissão, como um servo. Ele se coloca de joelhos ao lado então do corpo de Dorcas. E ali então ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele pede em nome do Senhor Jesus que o Senhor faça então a sua vontade. E ele se vira então para o corpo, voltando para o corpo ali no versículo 40, e disse: Tabita, levanta-te. Então ela imediatamente abriu os olhos, ela viu a Pedro e ela se sentou. Aí então Pedro já lhe dá a mão, ela se põe de pé e Pedro vai e apresenta então Dorcas viva para as viúvas primeiramente e depois para aqueles
irmãos. E isso acabou, logicamente, este fato, este evento, este milagre, acabou tornando um fato muito conhecido na cidade. E muitas pessoas creram no Evangelho do Senhor Jesus por conta desse milagre, deste feito. E é de fato isto que acontece. O propósito, então, de um milagre como este e de tantos outros é testificar o Evangelho do Senhor Jesus. É, de fato, enaltecer a verdade do Evangelho. É algo que vem do céu, algo que vem de Deus, e não de Pedro, e não dos apóstolos especialmente, e não de homens, mas é algo que vem do céu, e por isso muitos creram. E também nós podemos ver aqui que no final Pedro ainda nem quis ficar hospedado na casa de Dorcas, que provavelmente era uma mulher abastada, com posses, mas ele preferiu ficar hospedado por alguns dias ainda na casa de um curtidor, de um simples curtidor. E por que eu digo simples curtidor? Porque o curtidor naquela época, e especialmente na cultura judaica, era alguém mal visto, porque era alguém que tinha que lidar com animais mortos. Isso para o judeu era algo proibido pela lei, não é? Se aproximar e manusear, enfim, de animais mortos. Então Pedro prefere ficar com ele na sua casa, hospedado por mais alguns dias, e depois, certamente, ele seria chamado, como nós vamos poder ver no capítulo 10, para uma outra obra também de grande vulto, para o Evangelho, para a igreja, para a glória de Deus. Então, queridos, nós vimos nesta pequena história, neste relato, neste fato acontecido nesta cidade, com esta mulher, como que nós, servos do Senhor, devemos viver as nossas vidas, não é? Tirarmos aqui o exemplo tanto de Dorcas quanto de Pedro. De Dorcas, trabalharmos em prol do Evangelho, atender, assistir àqueles menos favorecidos e fazer as esmolas, não é? Não simplesmente pagar alguma coisa, dar algum dinheiro, mas entregar de fato e fazer com a nossa vida servindo aos outros, percebendo a necessidade dos outros, diminuir a tristeza, diminuir a falta das coisas, enfim. Então estarmos presentes nas vidas das pessoas, com os nossos bens, com aquilo que Deus nos deu, com as habilidades que o Senhor nos deu, podemos atender aqueles mais necessitados. E da mesma forma aprendemos com Pedro, um servo de Deus, não é? Apesar de ser apóstolo, de ser um líder, não é mesmo? E de fazer milagres e poder, na verdade era reconhecido, né, como um vulto na igreja, mas ele se põe com humildade, ele não ostenta, ele de fato está disposto, disponível a servir ao Senhor com alegria, e ele então vai de cidade em cidade, de localidade a localidade, e sem ostentação, sem querer receber nada por isso, procurando de fato servir ao Senhor como um discípulo do Senhor, então fazendo também o bem, e aqui nesse caso, no início da igreja, colocando os fundamentos da igreja, de fato baseados e fundamentados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim então conosco, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ela estiver instalada, onde nós estivermos, façamos o bem com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mesmo pouco, nós podemos também assistir a outros com os bens que temos, com as nossas orações, como servos que devemos ser, humildes e prontos para servir ao nosso Mestre. Em nome de Jesus. Amém.